aleluia, 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 aleluia. Despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos hoje reunidos para celebrar o Natal do Senhor. A igreja, neste dia, nos oferece 3 liturgias para nós celebrarmos o Natal. A liturgia da missa da noite, da missa da aurora e da missa do dia. Esta é a liturgia da missa do dia. E essas 3 liturgias celebram os 3 nascimentos de Jesus. É claro que se trata do mesmo nascimento, mas de 3 aspectos do mesmo nascimento de Jesus. Ontem nós celebramos à noite o nascimento de Jesus na carne. Nós ouvimos o relato do nascimento de Jesus,
a criança que nasceu da Virgem Maria, foi colocada no berço, numa manjedoura, testemunhada pelos anjos de Deus aos pastores: nasceu para vós um Salvador, nasceu para vós um Salvador. Então nós celebramos o nascimento de Jesus na carne. O Verbo se fez carne. Jesus, o Filho eterno do Pai, pode agora ser tocado, pode agora ser visto, sentido pelos nossos sentidos. Então o Verbo se fez carne, o nascimento de Jesus na carne. Na missa da Aurora, que nós não celebramos aqui, nós contemplamos, nós meditamos o nascimento de Jesus nos nossos corações. Então Jesus, que nasceu da Virgem Maria, deve nascer em cada coração humano também, como nasceu no coração de São José, que não teve participação nem no nascimento de Jesus conforme a carne, muito menos no nascimento de Jesus na eternidade. São José não teve participação em nenhum destes nascimentos, mas permitiu que Jesus nascesse em seu coração. E Jesus precisa então nascer em nossos corações. Ele precisa de um coração semelhante à manjedoura, um coração simples, pobre, humilde, acolhedor, um coração despojado de si, para que ele caiba naquele coração. Nós ouvimos que não havia lugar para Jesus na hospedaria. Então muitas pessoas não quiseram, não puderam acolher Jesus, e sobrou apenas a manjedoura, o coxo dos animais, o estábulo. Então Jesus quer nascer em nossos corações, mas só nasce naqueles corações semelhantes a este estábulo em Belém, a este curral, ou seja, um coração simples, acolhedor, um coração despojado de si mesmo, que caiba de fato este Deus pequenino, que é também o Deus Todo-Poderoso. E agora, nesta missa da noite, do dia, aliás, nós celebramos o nascimento de Jesus na eternidade. E nós ouvimos aqui o Evangelho de João, que narra justamente este acontecimento. O Verbo de Deus encarnado, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, já existia desde o princípio. E sempre existiu. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Então, se nós celebramos nas duas missas anteriores o que Deus fez, aqui nós celebramos o que Deus é. O que Deus é. O que Deus fez, nós celebramos ontem e hoje de manhã. Ele nasceu na carne e Ele nasceu em nossos corações. E agora nós somos convidados a contemplar esta pequenina criança, apenas a olhar para esta criança, não para aquilo que ela fez, não para aquilo que ela faz, mas para aquilo que Ele é. Esta pequena criança, simples, como toda criança, chorona, certamente como toda criança, que precisa dos cuidados da mãe, como toda criança. Esta pequenina criança não é outro senão que o Verbo eterno do Pai, a Palavra que existia antes de tudo e sempre existiu desde toda a eternidade, porque é o mesmo Deus. São João dá testemunho desta realidade. Então Jesus, é claro, o Verbo de Deus não começou a existir na hora da sua concepção. O Verbo de Deus sempre existiu, desde toda a eternidade. Quando a gente fala de filho, logo vem na nossa cabeça alguém que não existia e passou a existir. Então nós temos os pais e temos os filhos, e esta relação de pai e filho se dá também assim. O pai é o princípio, é a causa da vida do filho. Nós pensamos então, quando dizemos que Jesus
é o Filho de Deus, nós pensamos que em algum momento da eternidade, Jesus nasceu do Pai, foi gerado e começou a existir. Mas não é isso que nós devemos pensar. Existe sim uma geração, existe sim ali Jesus procede do Pai, sim, só que eternamente, ou seja, esta geração e esta procedência, podemos dizer assim, do Pai é eterna. Portanto, sempre foi assim e sempre será. É uma realidade, é claro, mistagógica, né? E por ser um mistério, nós não vamos entender tudo. Nossa cabeça é pequena, nossa mente é limitada para entender como que se dá essa relação entre o Pai e o Filho, né? Como que o Filho sempre existiu se ele é filho, porque aqui na terra eu nem sempre existi e tenho a minha relação com meu Pai justamente no início da minha existência. Quando eu comecei a existir, eu comecei através de um pai e de uma mãe. Agora, em Jesus não é assim, ele sempre existiu, sempre. Então São João nos dá testemunha disso. Veja o que São João diz: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Nós sabemos que João Batista é mais velho do que Jesus na carne. Quando o anjo Gabriel foi enviado à Virgem para anunciar o nascimento de Jesus, a sua prima Isabel já estava no 6º mês. Então Jesus é mais novo do que João Batista, pelo menos 6 meses. Mas João Batista diz que Jesus é anterior a ele. O que São João Batista está dizendo é que este que vocês estão vendo aí, feito carne, é o mesmo Deus eterno que se fez homem. Então, é anterior a mim, é anterior a todas as coisas, é anterior ao universo. Então, olhando para esta criança, meus irmãos, nós contemplamos o Deus eterno, a luz que veio brilhar nas trevas deste mundo. Nós vemos Deus como luz, nós vemos Deus como verdade, nós vemos Deus como eternidade. Está reduzida aqui, cerrada nesta pequena manjedoura. Veja quão grande é o nosso Deus. Ele sendo tudo isso e muito mais que nós não conseguimos compreender, ele fica cerrado nesta pequena manjedoura. Não consegue sair dali, precisa da sua mãe para sair da manjedoura. Uma criança não consegue sair do seu bercinho, um recém-nascido. Está ali, circunscrito naquela pequena manjedoura, o Deus que não cabe no universo, porque o universo é pequeno demais, é finito, e Deus é infinito. E agora este infinito se reduz nesta pequena manjedoura, neste pequeno abraço da sua mãe, que pode ali envolver esta criança. Então, meus irmãos, contemplando Jesus, o eterno Deus que se fez carne, nós vemos a verdade do Pai, a palavra do Pai, o Verbo de Deus que está entre nós. Por que era necessário que o Verbo se encarnasse? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se fazia necessário a encarnação do Verbo de Deus. Primeira coisa, Deus se fez carne, e agora prestem bem atenção, porque isso aqui é fundamental para a gente entender os motivos, a causa desta encarnação. Não é uma fábula, não é um mito, como nós vimos ontem, é real. O Deus eterno, este Deus, esta palavra que existe, que é anterior a todas as coisas, se fez carne por quê? Em primeiro lugar, para que você se sentisse amado por Deus, para que você pudesse tocar, para que você pudesse ver, sentir com os seus sentidos mesmo este amor de Deus.
Então, o Deus que era inacessível, intocável, o Deus que estava muito lá em cima e eu aqui muito embaixo, agora pode ser tocado, pode ser visto, pode ser ouvido. Este Deus pode ser sentido. É um amor de verdade. E é assim também na nossa vida. Deus, Ele sempre nos amou, sempre, desde toda a eternidade. Mesmo antes de você nascer, Deus já te amava, Deus já te queria, Deus já te planejava. Só que Ele prova este amor, que Ele sempre teve concretamente. E a maior forma e a melhor forma dele demonstrar este amor é enviando o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crer seja salvo por ele, para que a gente possa ver o seu amor, para que a gente possa sentir o seu amor, para que ele possa revelar o amor do Pai por nós. Na nossa vida, entre nós também costumamos acreditar no amor verdadeiro, aquele que pode ser tocado também. Então, tem muitas pessoas que dizem que amam a gente, mas não faz nada, não é capaz de mover uma palha por nós. A gente não acredita, a gente diz que é um amor de mentirinha, que é um amor falso, que é um amor apenas de aparência. Se a gente pensar, a gente costuma se sentir amado por aqueles que mais fizeram por nós. Se a gente for usar a nossa cabeça, a nossa mente, nossa reflexão, a gente vai pensar que amor de verdade são aqueles que nos amaram concretamente em nossa vida. É a nossa mãe que perdeu noites de sono por nós, é o nosso pai que trabalhou até tarde, muitos anos, para que eu pudesse comer, vestir, estudar, etc. É o nosso amigo que às vezes também renuncia à própria vida para estar do meu lado nos momentos difíceis. São essas pessoas que a gente entende que nos ama e acredita que nos ama. Então, em primeiro lugar, Deus se fez carne para que você sentisse e visse este amor de verdade encarnado. Em segundo lugar, Deus se fez carne para que nós pudéssemos imitá-lo. Como é possível imitar a Deus que a gente não vê? Como é possível imitar a Deus que a gente não sente? Então, o Verbo se fez carne, assumiu esta forma de gente. O Verbo se tornou gente para que você, olhando neste ser humano, neste verdadeiro homem, que é também verdadeiro Deus, pudesse imitá-lo. Então, olhando para Jesus, a gente pode imitá-lo perfeitamente, porque Ele é um de nós, Ele se fez um conosco. Então, seus exemplos agora são mais fáceis de ser compreendidos. Seus exemplos agora podem ser vistos claramente. Nós vemos Jesus nas suas ações, nos seus gestos, que são gestos verdadeiramente humanos e verdadeiramente divinos. E nós que somos homens, que somos gente, agora temos condições de imitá-lo. Então, são duas as finalidades da encarnação, podemos dizer assim. Primeiro, para nós nos sentirmos concretamente amados. E segundo, para que nós pudéssemos imitar este que se fez carne, este que é um de nós, este que se fez gente como nós. Então, meus irmãos, como eu disse, nós somos chamados nesta Santa Missa a contemplar quem Jesus é. Não só o que Ele fez, mas o que Ele é. E o que Ele é? Ele é o Deus amor, Ele é o Deus encarnado,
Ele é o Deus concreto, real, que habita entre nós e que nos ensina, através do exemplo, através das palavras, da pregação, dos seus gestos, nos ensina como nós devemos nos comportar. O que é o cristão? Cristão é aquele que imita Cristo. Nós podemos imitar a Cristo, porque Ele pode ser visto, tocado, ouvido, porque Ele se fez carne. Então, esse Deus que se fez carne e que pode agora ser imitado, nos ensina como nós devemos agir para sermos da família de Deus. Então, que este Natal, como todos os outros natais, nos quais nós celebramos a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a luz que dissipa as trevas, que nós possamos neste Natal abrir os nossos corações para receber esta luz e para acolher este testemunho de amor verdadeiro, real, para que, imitando este nosso Senhor, este Filho de Deus, Filho de Maria, nós possamos também ser chamados filhos de Deus. Creio em Deus Pai,